Se ainda existisse justiça no Brasil, uma notícia desse último final de semana seria a antecipação do futuro certo do ministro Flávio Dino, a cadeia. No vídeo de hoje eu vou explicar essa história para você, mas antes preciso tratar de dois outros assuntos, começando pelo que aconteceu com Lula. No último sábado, dia 19, o presidente sofreu um acidente doméstico no Palácio da Alvorada e foi levado ao hospital. Confirmando aquele velho ditado de que vaso ruim não quebra, apesar do traumatismo craniano sofrido com a queda de um banco, Lula já voltou à Alvorada e se recupera bem. Curiosamente, mais uma vez, Lula foi atendido em um hospital particular, por sinal um dos melhores do país, o Sírio-Libanês. E eu digo curiosamente porque o próprio Lula, há alguns meses, falou em um evento da educação sobre qual deveria ser o parâmetro para avaliar um governo. Quando vocês chegarem numa cidade e vocês quiserem saber como é que está a qualidade da educação, pergunte para o prefeito ou para o vereador se a educação é boa. Se ele falar que a educação na cidade dele é maravilhosa, pergunte se o filho dele estuda na escola pública. Então é boa para os outros, para ele não. E se ela é boa, tem que ser boa para ele. Esse é um parâmetro para a gente medir a qualidade das coisas nesse país. O mesmo Lula que estabelece isso como parâmetro fala esse tipo de coisas sobre o SUS. E é importante cada brasileiro ter ciência para ter orgulho. Não existe no planeta Terra nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes que tenha um sistema único de saúde universal como é o SUS. Mas quando ele precisa, seja em uma situação de emergência, como foi o último sábado, ou em procedimentos programados, como a cirurgia no quadril que ele fez no ano passado, ele procura o Sírio-Libanês. Agora, já que um problema técnico no avião presidencial fez com que Lula decidisse comprar alguns novos aviões, não será surpresa para ninguém se, nesse caso, além da hipocrisia, ele ainda aproveitar para pedir um novo palácio presidencial porque o da Alvorada não está seguro o suficiente. Bom, por falar em presidente, lá nos Estados Unidos, Donald Trump fez campanha fritando batatas e entregando pedidos a clientes em uma unidade do McDonald's. Uma das clientes atendidas por ele fez esse pedido aqui. Oh my God! Oh my God! Look at all the fake news over there. Hello, everybody. You can fake this, And right? you know this is compliments of Trump, okay? Yes, thank Okay. you. Mr. President, Yes. please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. We'll keep it Please, good. please, please. We're going to make it better than ever, okay? Thank you. Thank you. Thank you. It's a That's pleasure, Mr. compliments President. of Trump. Have a Yes, good time. thank you so much. Thank you. A mulher que aparece no vídeo se chama Nayara e nasceu no Brasil. Mas o que mais me chamou a atenção nesse vídeo foi o seguinte: nós, brasileiros, estamos tão acostumados a nos comparar com a Venezuela, por exemplo, dizendo que a realidade venezuelana não pode se tornar a realidade brasileira, que nem nos demos conta que o nosso país já vem sendo usado como o exemplo negativo em comparações feitas em outros países. A destruição causada pelos governos de esquerda, as arbitrariedades e perseguições políticas praticadas por integrantes do judiciário e a falta de perspectiva de que esse cenário seja revertido, pelo menos a curto prazo, nos coloca na lista de países onde aqueles que vivem em verdadeiras democracias jamais querem estar. Só que, diante desse cenário, a solução definitivamente não está no silêncio. Aceitar essa situação só a tornará ainda pior. E eu tenho certeza que você frequentemente passa por situações em que militantes de esquerda tentam lhe empurrar as suas narrativas como se fossem a verdade. Pensando nisso, eu criei um material em vídeo chamado 12 estratégias para vencer debates contra militantes de esquerda. São 12 aulas no módulo principal, com 12 estratégias diferentes, 7 delas já presentes no e-book que eu disponibilizei há algum tempo, só que explicadas de maneira mais detalhada nesse curso, e mais 5 estratégias inéditas. Além dessas aulas, você terá acesso também a módulos bônus, como um acervo com vários debates históricos entre candidatos, desde a eleição presidencial de 1989, passando pelas disputas de 94, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, e ainda o icônico debate entre candidatos a prefeito de São Paulo, onde aquela cena da cadeirada aconteceu. Todos esses vídeos na íntegra. Também como bônus, você terá acesso a algumas aulas com os principais ensinamentos de livros best-sellers mundiais que ajudarão você a se tornar imbatível contra a militância de esquerda. E que fique claro, isso não se aplica apenas a debates entre políticos, candidatos, em público. Não, vale para aquelas discussões do dia a dia com amigos, colegas de trabalho, familiares, etc. E agora a melhor parte. Nessa primeira semana, em função do lançamento, eu coloquei um preço promocional, apenas R$ 97, que pode ser feito no Pix, boleto ou até mesmo parcelado no cartão.
A partir da próxima semana, aí o preço já será mais alto. Clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no canto para ter acesso a esse material exclusivo. Eu espero você lá. E agora, como eu prometi lá no início, vamos à história da condenação que, se houvesse justiça ainda no Brasil, levaria o ministro Flávio Dino à prisão. Veja só essa notícia publicada na tarde desse domingo no G1. Piauiense de 47 anos é condenada a pagar multa e assistir curso por participação em atos antidemocráticos. A matéria se refere a Edgleuma Maria da Rocha e o Supremo Tribunal Federal a condenou a 1 ano de prisão por incitação ao crime e associação criminosa, mas a pena foi convertida para o regime aberto, seguindo o artigo 33 do Código Penal. Agora, o que essa mulher fez, na prática, para ter sido enquadrada nesses crimes? Pois é, ela passou 2 dias em um acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023, e fez publicações relacionadas às urnas nas suas redes sociais. Ela não esteve presente no ato que resultou em vandalismo nos prédios dos 3 poderes, ela não invadiu nenhum prédio público e ela não quebrou nada. Ela apenas viajou até Brasília, segundo a própria, para ajudar tanto na comida quanto em oração, mas no acampamento. Ao fazer isso, ela estava cometendo algum crime? Não, porque não havia na legislação brasileira nada em relação a isso. Muito tempo depois, naquele curtíssimo período de tempo que Flávio Dino ocupou o cargo de senador, entre a sua saída do Ministério da Justiça e a sua posse no Supremo Tribunal Federal, ele apresentou um projeto de lei para alterar o Decreto-Lei número 3.437 de 1941, que disciplina o uso do espaço ao redor das fortificações e organizações militares, para então criar uma restrição a esse tipo de acampamento. Por sinal, o texto do projeto de lei apresentado pelo Flávio Dino é uma vergonha. Ele propõe uma alteração no artigo 2º do Decreto-Lei que eu citei acima, que trata das restrições para a faixa de 1.320 metros em torno das fortificações. Só que a alteração que ele propõe é de que sejam, abro aspas, observados protocolos específicos de segurança com vistas à prevenção e repressão contra crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito e suas instituições. Fecho aspas. Tendo em vista o fato de que hoje há uma completa distorção do conceito de Estado Democrático de Direito, bem como dos crimes contra ele, e essa distorção está sendo cometida pelos próprios ministros do Supremo, essa alteração legitimaria qualquer tipo de arbitrariedade por parte do Judiciário contra aquilo que eles entendem como atentado ao Estado Democrático de Direito. Em outras palavras, legitimaria a perseguição política. E para piorar ainda mais, no texto do projeto de lei apresentado por Flávio Dino, ainda consta aqui, abro aspas, os protocolos específicos a que se refere o caput serão fixados pelo Poder Executivo, mediante decreto, observada a proporcionalidade. Fecho aspas. Ou seja, quem decide como será o procedimento para evitar atentados contra o Estado Democrático de Direito é o Poder Executivo, que no âmbito federal, hoje é o governo Lula. Só que, de qualquer forma, esse projeto de lei ainda não foi aprovado, e mesmo que já tivesse sido aprovado, na época em que a senhora em questão praticou aquilo que foi considerado como crime, a legislação brasileira não previa isso como crime. Simples assim. Ok, se o fato de estar em um acampamento em frente a um quartel não era crime de acordo com a legislação brasileira, sobrariam então apenas as publicações feitas por ela nas redes sociais para justificarem a condenação por incitação ao crime e associação criminosa. Pois bem, na matéria consta uma publicação feita por ela dizendo, abro aspas, olha a roubalheira, a fraude mais uma vez, fecho aspas, se referindo à urna eletrônica. Ok, quer dizer então que fazer esse tipo de publicação acusatória ao processo eleitoral é crime? Bom, se for, então que seja condenado o senhor Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, que publicou no Twitter em julho de 2012, abro aspas, esse sistema propicia diversas fraudes, sem auditoria, fecho aspas, se referindo ao mesmo equipamento. Em agosto de 2013, o mesmo Flávio Dino publicou, abro aspas, hoje em Recife vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes, fecho aspas. E essas são apenas 2 dentre a lista de publicações feitas por ele sobre esse assunto no passado. E aí, a lei não vale para Flávio Dino? Porque esse tipo de coisa leva uma cidadã de 47 anos a uma condenação, mas o mesmo não se aplica a um político que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Se existe justiça no Brasil e ela é imparcial como deveria ser, a condenação de Edgleuma não deveria levar Flávio Dino à prisão. Um grande abraço e até a próxima.